Pai de Cristo, amor de Maria. Giovanni. Os irmãos estão entrando aí, a gente já vai dar início, tá bom? Estou esperando o Marcel entrar para ele... Vocês estão me ouvindo? Esperando o Marcel entrar para ele dar o início com o louvor. Porque se ele não entrar, a gente já dá início. Ronaldo, paz de Jesus, Vivi, tudo bem? Estou aguardando aqui com os irmãos da Diocese de São Miguel. Nós vamos entrar ao vivo pelo Google Meets, tá bom? Edna também, Facundo, seja bem-vinda. Caso estiver dando muito eco áudio, vou pedir para vocês direcionarem lá no Google Meets, tá? O Bruno é o coordenador do Ministério de Pregação da Diocese de São Miguel Paulista. Estamos unidos hoje Vamos dar início, ao Ministério então, de Pregação, né? da Renovação Carismática Católica de São Miguel. Paz e bem. Marcel não entrou, a gente vai dar início então, né? Já pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa passar à frente dessa formação nesta noite e que o Laércio possa ser instrumento de Deus hoje aí na nossa vida. Para quem não sabe, ele vai estar transmitindo também no Instagram dele e vai estar salvo lá depois, para quem depois quiser assistir novamente, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovará a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e usemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te louvar nesta noite, te bendizer por este momento, Senhor, que nós vamos estar. Exaltamos o teu nome, Para ouvir Jesus. a tua palavra, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome, Jesus. Para nós, no livro Canda do la Atos dos basura, Apóstolos, canda la naquilo que o bashuri, Senhor canda colocou la no coração bashuri, do nosso canda la irmão bashuri. Laércio. Senhor Jesus, nós te louvamos. Canda la basura, canda ele bala bashuri, bala bashuri, canda la. Sim, Senhor, nós pedimos o teu Espírito Santo sobre essa transmissão, sobre essa live, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia. Senhor, nós oramos hoje, na Semana Santa, Senhor, hoje, nessa segunda, pelo ofício das trevas, sobre todos os doentes, sobre todos os profissionais da saúde, Senhor, sobre todas as pessoas que estarão nessa live conosco, possam receber a intenção da bem-aventurada Virgem Maria em suas casas, para o louvor, para a adoração. Nós pedimos o Espírito Santo, o dom do entendimento, o dom do conselho, para que possamos nos abrir aquilo que a palavra de Deus vai falar ao nosso coração, o Espírito Santo de amor. Nós te pedimos, Maria, o teu manto sagrado. Pedimos, Maria, teu manto sobre cada um dos teus que estão aqui nessa noite, para que teu Espírito Santo possa chegar no coração de cada um, por esse estudo, por essa partilha. Venha reacender o nosso ministério, venha reacender o nosso ardor missionário, que é pregar a palavra do teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedir para que o Marcel toque um louvor. Em seguida, o Laércio manda fogo aí. Boa noite, povo de Deus. Como vocês estão? Espero que bem. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos. Neste momento, após o momento de Maria, que nós possamos clamar o Espírito Santo, pois sabemos que onde a mãe está, o filho também está. Então, que possamos clamar o vento do Espírito Santo sobre cada um de nós neste momento. Para o nosso Senhor. Sopra Espírito Santo sobre nós.
Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo sobre nós. Vai louvando a Mãe de Deus nessa noite, sopra Espírito Santo. Espírito Santo sobre nós. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Sim, Maria, nós te pedimos, refrigera a nossa alma. Refrigera minha alma. Faz-nos fiel, Maria. Faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma. Faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma, faz-me fiel a ti. Sim, Senhor Jesus, nós queremos colocar nesse momento Laércio, Senhor. Que esse momento seja um momento de aprendizado a cada um de nós. Nós possamos rezar todos juntos numa Ave Maria ao nosso irmão Laércio, que vai trazer esta formação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É todo teu, irmão. Fica à vontade. Ô glória, Pai Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Brunão? Queria cumprimentar aí a nossa querida Renovação Carismática Católica, essa corrente de graça, já saudando aqui o Alain, a Lípia de Santana, o Bruno Rodrigo, Cristiano Gomes, Diego Mendes, Elvis Inácio, Evandro Fabrício, Fábio Silva, Giovanni Lucas, J. Ferreira, José Luiz, meu professor, ô Zé, grande irmão, Leandro Nelly, nosso batera, a minha mãe tá aí também no Google Meets, Leonor Cândido, Marcial Santos, saudade de Marcel, Renato Araújo, o Ronaldo da Discípula Idômea, Sandra Tamires, todos vocês, recebam o nosso abraço aí, o Evandro. Ei, Evandrão, tamo junto aí, graças a Deus. Irmãos, vamos lá, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, Bruno, vocês têm nos dado aí, nessa corrente de graça que é o Cáris, essa nova realidade. Eu quero dizer para vocês que eu sou fruto da Renovação Carismática Católica. Para quem conhece um pouco o testemunho, há mais de 20 anos tive um encontro, eu fui batizado no Espírito Santo aqui na capela do Santa Marcelina, e logo após tive a oportunidade de participar do encontro de jovens do ímpar. É sempre muito bom retomarmos a história, né? As pessoas nos ajudaram a chegar até aqui, e tanta gente que está aqui nessa live, o Bruno, o Evandro, o Zé Luiz, tantas pessoas maravilhosas, Renato, que nos ensina a chegar mais perto de Deus, amém? Queria partilhar com vocês hoje o tema proposto, já parabenizando o Cáris e a Renovação Carismática Católica, a iniciativa nossa diocese também. Por quê, irmãos? O maior bem de um consagrado, de um católico batizado, é mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Sabemos bem que a Igreja Católica tem no seu tripé Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Semana passada o nosso irmão Celso, da comunidade Erguei-vos, trouxe para nós o início da apostila, o material que o Bruno nos enviou, falando da divisão do livro de Atos dos Apóstolos, o lugar, o tempo e relação entre o terceiro evangelho, tá certo? Na primeira parte, retomando um pouquinho, nos 12 primeiros capítulos, onde o personagem central é Pedro. Se eu estiver falando muito rápido, Bruno, você me escreve no chat aqui, eu abro o microfone, tá? Porque tem muita coisa para mergulharmos hoje aqui, creio que não vai dar muito tempo. E a segunda parte, nós vimos na semana passada, no capítulo 13 ao 28, a figura central é Paulo, de perseguidor a apóstolo, onde Pedro faz 8 discursos, Paulo faz 7 discursos, e o primeiro diácono da igreja, Estevão, faz um discurso.
o eixo de toda a obra lucana. Não tem como falarmos de Atos dos Apóstolos se não falarmos do Evangelho também. A obra lucana ela é composta e ela gira no eixo em torno que é o Espírito Santo. A mensagem de hoje, de ontem, mas também de hoje para a nossa igreja, para a construção do reino. Então, esse agir de Deus nas comunidades. Jesus anunciou e realizou o reino. A igreja tem a missão de anunciar, criar o reino no mundo e realiza sua missão pela força do Espírito Santo, do qual, lá em Duquesne, naquele grande avivamento, surge então a nossa querida Renovação Carismática Católica, do qual eu tenho muito orgulho de estar com vocês aqui nessa noite. Irmãos, falando de Atos dos Apóstolos e o material que eu recebi, nós vamos focar na aula 3, aula 4 e aula 5, focado em 3 pilares. Tem um material prontinho aqui, depois eu mando para o Bruno, mas se você quiser fazer as suas anotações, nós vamos trabalhar 3 tópicos hoje, na teologia de Lucas, Atos dos Apóstolos. As 3 verdades que Lucas quer mostrar, o nascimento da igreja, tá certo? Nós já sabemos aonde, Pentecostes, e de fato o Pentecostes. Nós vamos observar, e aqui tem pregadores fera, que inclusive recebi muita pregação de vocês, nós vamos observar que Atos dos Apóstolos e do Gênesis ao Apocalipse ocorreram vários Pentecostes, tá certo? O Pentecostes, Atos dos Apóstolos capítulo 2, nos lembra a festa da colheita. Porém, nós vamos ver ali o Pentecostes, esse chamado Pentecostes dos judeus, depois lá em Atos 10 nós vamos ver o Pentecostes dos samaritanos, depois o Pentecostes dos gentios, então por aí vai. É interessante, nós sabemos, o Celso trouxe para nós semana passada, que o Evangelho de Lucas ele ficou muito grande. E aí no cânon, na composição da literatura da Bíblia, teve que dividir o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver também por que Lucas escreve o Evangelho com essa conotação. Nós estamos partindo de 3 livros aqui, além do material que o Bruno mandou. A apresentação de Jesus no templo, do padre Boris Augustin, que fala do testemunho profético a partir de Simeão e Ana, vai falar de Atos dos Apóstolos. O livro de iniciação à teologia, a Bíblia, introdução historiográfica e literária também. E aqui, para o Zé Luiz é desse tempo aqui, ó, Ofensiva Nacional, Sereis Minhas Testemunhas, tá bom? Livro aqui também da coleção Paulo Apóstolo, da Renovação Carismática Católica, é a fundamentação da nossa fala de hoje. Pois bem, nós temos que no Evangelho de São Lucas e no início de Atos, nós vamos ver que o último capítulo, capítulo 24 de São Lucas, ele termina e você já vê que Atos 1 seria o complemento. Os padres, a teologia chama isso de uma dobradiça literária da obra lucana. Por isso que não tem como falar de Atos sem falarmos do terceiro Evangelho de Lucas. Essa dobradiça no capítulo 24 faz um par com o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Temos 4 elementos e 2 pares nessa dobradiça. Esses 4 elementos são a aparição do ressuscitado, o testamento, as últimas instruções que Jesus dá aos seus apóstolos, tá certo? A terceira, a promessa do Espírito Santo, que é o eixo de toda a obra lucana. E a quarta, a exigência de permanecer em Jerusalém. Isso vai gritar ao nosso coração. Nós vamos entender melhor o Pentecostes. Em Atos capítulo 1, retoma-se um paralelismo, e é importante, toda vez que estudamos as Sagradas Escrituras, e aqui os pregadores, nós vamos trabalhar muito o paralelismo. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Pentecostes dos judeus, estavam reunidos todos no lugar, faz uma menção a uma festa da colheita no Antigo Testamento. Então nós aproximamos as leituras, tá certo? Então nós podemos citar Atos 2, Pentecostes dos judeus, ali no final de Atos 2, do capítulo 3 ao capítulo 6, a comunidade de Jerusalém, vai se falar muito, o Celso trouxe algumas pistas literárias. Atos 7, o discurso de Estevão. Atos 8, Pentecostes dos samaritanos, nós vamos entender essa razão, porque São Lucas, ele escreve no Pentecostes dos samaritanos, tem uma chave teológica bacana de compreendermos. Atos 9, o chamado de Saulo de Tarso. E Atos 10, capítulo 10 e 11, o Pentecostes dos gentios. Lá em Atos 12 a 14, os relatos da comunidade de Antioquia. E Atos 15, o concílio de Jerusalém, a reunião apostólica de Jerusalém. E Atos do capítulo 16 ao 28, a evangelização dos gentios. Você deve estar perguntando, Lércio, esse é um material teológico? Ele é, irmãos. Nós precisamos adentrar nessa profundidade de estudo. Por quê? A teologia lucana ela pretende transmitir e ensinar 2 perspectivas presentes no Evangelho e em Atos. As 2 se entrelaçam. Primeiro, o PSU, parece que é uma sigla de um partido político, mas o PSU
é o plano salvífico universal, ou seja, o PSU é o comunicado da revelação. Deus quer salvar universalmente. Parece uma sigla de partido político, mas temos também o IGT. O que é o IGT? É o Esquema Geográfico Teológico, que é a obra lucana. O esquema, o EGT, é o deslocamento de Jesus de Nazaré, do Evangelho de Lucas, ao deslocamento geográfico dos apóstolos e dos seus discípulos. Vamos aprimorar também nessa passagem. O que nós precisamos destacar em Lucas, diferente dos outros três evangelhos chamados sinóticos, parecidos? Porque Lucas, ele traz a característica do pobre. Lucas é o evangelista que mais coloca o pobre como centro do reino de Deus, que mais denuncia o acúmulo da riqueza. Parece nos dias de hoje, né, irmãos? Olha só. Tanto que Maria, lá no Magnífica, escrito por São Lucas, ele é dividido em 4 partes, o Magnífica. Os ricos serão despedidos de mãos vazias e os pobres serão saciados. Maria canta o canto de Ana, no Antigo Testamento, da profecia que veio o profeta Samuel. Mas podemos observar também em Lucas o episódio de Zaqueu, que acumulava riqueza, e também do rico, sem o nome não consta, e Lázaro. Ok. O que Lucas quer mostrar nessas 3 verdades fundamentais? Material que nos veio da renovação carismática católica. As 3 verdades. Primeiro, universalismo da salvação. Judeus e gentios serão salvos todos. Jesus não veio para um grupo de pessoas. Importante notar. Segundo, o que é uma comunidade cristã? A cultura de Pentecostes, nós vamos esmiuçar também em Atos dos Apóstolos, mergulhando pelos Pentecostes, e os conflitos que fazem amadurecer e crescer. Olha as palavras que nós estamos citando hoje aqui, parece até que estamos trazendo o cenário. Universalismo da salvação entre judeus e gentios, a salvação é para todos. O que é uma comunidade cristã na cultura de Pentecostes e os conflitos que a fazem amadurecer e crescer. Pois bem, irmãos, Lucas, ele faz a caminhada de Jesus da Galileia para Jerusalém. Já que em Marcos, Jesus sai da Galileia no capítulo 8 e chega ao capítulo 9 em Jerusalém. Porém, Lucas, ele apresenta 6 capítulos, do 3 ao capítulo 9, Jesus na Galileia, e depois segue-se 10 capítulos do deslocamento de Jesus para Jerusalém. É lá em Jerusalém que serão relatados todos os eventos salvíficos e redentores da ação de Deus. Para tudo isso, depois chegarmos ao capítulo 24. Nós vamos observar, então, que vai terminar com a primeira parte da obra lucana. Estamos falando do seu evangelho. O que devemos destacar aqui, irmãos? Os relatos da infância de Jesus na obra de São Lucas. O que vale a pena destacar e perceber? Os relatos da infância de Jesus possuem as suas fontes próprias. Se observarmos no evangelho de São Marcos, não existirá essa passagem que relata a infância de Jesus, só em Lucas. Tudo acontecerá nos 52 capítulos. Aonde isso? Eu estou juntando 24 capítulos do Evangelho de Lucas e 28 capítulos de Atos. Começa e termina em Jerusalém, começa no templo e termina no templo. Jesus, ele da Galileia, fará um longo percurso até Jerusalém, onde sofrerá sua paixão, morte e ressurreição. Pois bem, o que Lucas e Atos dos Apóstolos têm a nos falar dessa nomenclatura, desse evento salvífico que começa na infância de Jesus? Que na verdade, a obra lucana, como eu disse, ela era única depois dividida, a salvação ela é preparada por Deus para abranger a todos. Nós vamos observar isso. Nós teremos, eu me incluo com vocês, uma formação com o João Cláudio Rufino, e ele vai falar muito isso. E nós podemos citar a divisão dos 2 reinos de Israel, o Reino do Norte e o Reino do Sul, para nós entendermos por que Samaria é citado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, onde Jesus vai dizer, permanecer em Jerusalém. Jerusalém é da onde Lucas precisa que os discípulos de Jesus fiquem para depois irem para Samaria e depois ir até os confins do mundo. Nós vamos perceber também, falando ainda no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2, que todos os personagens que lá aparecem, a partir de Jesus, Isabel, Zacarias, Simeão, João Batista, Ana, ou seja, em toda a infância de Jesus, todos os personagens citados possuem o Espírito Santo. Enquanto que no capítulo 3 a 24, no Evangelho de Lucas, somente Jesus. Vai ser nesses 22 capítulos que o Espírito Santo ele é exclusivo do Messias, ou do Messiá, como vai dizer o grego.
O Espírito vai sendo derramado progressivamente na missão dos testemunhos dos apóstolos. Tem uma chave de leitura que cabe a mim e a você, ao batizado, aos pregadores, aos irmãos que estão nesse estudo profético nessa noite, que vai dizer, Lucas, ele separa essas duas partes num caráter histórico de cada uma. É preciso nós separarmos um pouquinho. Queremos aprofundar Atos, mas temos que ter a base teológica, a base de estudo do Evangelho, para que a ascensão ela é uma nova maneira de ser, é uma glorificação histórica. O próprio Jesus histórico, ele é glorificado. É daí que nasce a igreja. Nasce aonde, Laércio? Não porque Jesus foi embora na ascensão, e ele não foi embora, ele nos garantiu que estaria conosco até os confins do tempo em Mateus 28:20, tá certo? Porém, a igreja nasce porque Jesus foi exaltado e foi glorificado. A igreja já vive a experiência do ressuscitado. E essa experiência que a igreja quer levar ao mundo, a todos os homens, judeus e não judeus. Por isso, Mateus vai dizer no finalzinho, não podes ficar mais parado aí olhando para o céu. Capítulo 1, versículo 11. É o que nós estamos testemunhando nessa noite. O mundo numa pandemia, o tempo que nos é favorável ao estudo. Nessa segunda noite da Semana Santa, iniciamos ontem o Domingo de Ramos, suplicamos e rezamos as dores do ofício das trevas, nos preparando para as dores de Maria, para nos deitarmos a importância do mandado de Jesus em Atos capítulo 1, lá no versículo 8, que vai dizer, recebereis uma força, que é o Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém primeiro, Samaria e os confins da terra. A afirmação de que os discípulos serão testemunhas passando por 3 estados geográficos. Irmãos, isso é belo de nós compreendermos. O que? Primeiro, Jerusalém, capital da Judéia, reino de Judá. Vamos falar um pouquinho mais à frente dessa divisão do reino. Na Samaria, capital de Israel. E os confins da terra, aonde o teu pé e o meu pisar, aonde a nossa querida renovação carismática pisar, aonde todo batizado pisar. Essas 3 extensões, essas expansões vão se interrelacionar em Atos dos Apóstolos. Lembra do PSU, o plano de salvação universal? Pois bem, vai ser esparramado, vai ser interrelacionado em 3 fases do anúncio dos discípulos de Jesus. Primeira característica, o derramamento do Espírito Santo. O anúncio da palavra e o testemunho apostólico. Fala-se não são as exigências para o pregador, para o batizado, para você e eu, para o Filho de Deus. Essas 3 expansões elas vão se interrelacionar de uma maneira que o derramamento do Espírito Santo, o anúncio da palavra e o nosso testemunho apostólico passam a nos fazer pessoas inseparáveis, ou seja, o itinerário percorrido pelos discípulos é o chamado de Jesus a eu, a mim, a você nesta missão. Nós temos que começar em Jerusalém, e Jerusalém é a nossa casa, Jerusalém é o seu matrimônio, Jerusalém é o seu ministério na Judéia, para entender que depois a Samaria e os confins da terra, nós seremos sustentados por um testemunho de 3 pilares, irmãos. Me falaram aqui, eu estou com o Instagram ligado, que eu estou indo muito rápido, é que tem muito conteúdo, mas eu vou condensar um pouco mais, porque são pitadas e vocês vão receber o material, mas o nosso testemunho tem que ser pautado, profeta. Você, homem e mulher, pregador da palavra de Deus, primeiro com a nossa vida, mas nessas 3 esferas, na força do Espírito, no anúncio da palavra e no testemunho apostólico. Um homem ou uma mulher de Deus precisa verdadeiramente vivenciar a Quaresma, a Semana Santa, nos compadecer com o momento que estamos vivendo, sem perder a identidade e a certeza que Ele está no trono. Pois bem, Deus envia a sua salvação a todos os povos, raças e nações. Isso é claro para mim, isso é claro para você. No início do Evangelho de Lucas até o seu final em Atos, lembrando de uma única obra, nós vamos observar no capítulo 3, versículo 6, que todo homem verá a salvação de Deus. Isso é promessa de Jesus, você anota aí em Lucas capítulo 3, versículo 6. E nós vamos fazer agora um paralelismo. Esse capítulo 3, versículo 6 vai concluir em Atos dos Apóstolos, no finalzinho, capítulo 28, no versículo 28. Olha se não diz a mesma coisa de uma fala diferente. Pois então fiquem sabendo que esta salvação de Deus é enviada aos pagãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 28. Ou seja, temos uma pista
aqui que a salvação é para todos, como um recurso literário, como uma inclusão temática. Todo homem recebe o evangelho para a sua salvação. Os pagãos têm um papel muito estimulador, muito destacado em Atos dos Apóstolos também para receber a salvação. Ou seja, o evangelho que eu prego levará a salvação às pessoas, desde que os meus atos façam com que se torne também essa salvação. Não apenas pregar, mas vivenciar a pregação. E aqui nós temos pessoas muito acreditadas para eu me sentir muito à vontade de dizer que aqui tem uma escola de formação na Diocese de São Miguel Paulista. Quem pode, irmãos, podemos entender que a teologia de Lucas deixa muito claro, e eu estou insistindo nessa palavra, que a salvação é para todos, não é para mim ou para você, não é somente para o ministeriado, mas para todo o batizado. Os documentos da igreja, Evangelho Gaudium vai dizer, os últimos escritos do Papa Francisco vai nos convidar. Então nós precisamos entender e ver aqui quem pode testemunhar e confirmar as palavras de Jesus morto e ressuscitado. E nós vamos também compreender, a partir dessa partilha aqui, irmãos, a representação de Pedro nesse contexto, a obra petrina, o Papa da igreja. E nós vamos fazer uma pergunta que nos é caro. Por que Lucas escreve o Evangelho e Atos? Que no começo uma única obra, porém foi ali na montagem do cânon bíblico separada. Mas nós vamos observar que Atos dos Apóstolos vai complementar todo o Evangelho de Lucas. Ou seja, a ação de testemunhar Jesus morto e ressuscitado. Se prega muito um Jesus glorioso e tem que ser, fazemos uso dos dons e tem que ser assim, mas Semana Santa, e não foi à toa que nos foi dado essa partilha de observar Atos dos Apóstolos, é preciso pregar o Cristo crucificado. Nessa semana estamos celebrando a sua morte, ele será sepultado, mas ressuscitará. Precisamos pregar. E Lucas, ele quer testemunhar Jesus morto e ressuscitado e anunciar a sua palavra, que ela deve ser confirmada por aqueles que serão constituídas suas testemunhas qualificadas. Como eu me torno uma testemunha, um testemunho qualificado do Senhor? Desde que eu faça uso dos carismas que eu recebi no meu batismo. O perigo é quando nós não transformamos aqueles carismas infusos que o recebemos no batismo, a profecia, o entendimento, o conselho, piedade, não deixamos que aconteça aquela efusão, né? O que nós recebemos, a corrente de graça, o cáris, a renovação carismática católica, ela prega o batismo no Espírito Santo. Então, São Lucas quer nos falar que essa compreensão teológica ela vai surgir lá em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, quando, segundo o Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos, todo novo passo dado pelos seus missionários ao longo de Atos dos Apóstolos deverá ser confirmada pelos apóstolos, pela Igreja de Jerusalém. Existe uma hierarquia. Nós vamos estar dentro desse tripé católico. Existe uma hierarquia sobre nós que nos dá o entendimento da palavra, o Sagrado Magistério, as Sagradas Escrituras, que é o nosso cerne, mas a nossa tradição apostólica, que o recebemos escrita e o recebemos também oral. Sendo nesses casos a figura central de Pedro, nós precisamos observar o quê? Duas vertentes. Primeiro, de um lado, a igreja não pode separar-se de Jesus. Olha que profunda esta palavra. Tudo isso para entrarmos em Pentecostes. De um lado, a igreja não pode separar-se de Jesus, de sua palavra, do seu caminho, ou seja, do magistério, de sua vida, de sua paixão e ressurreição. Amém? Essa é a tese que Lucas escreve o Evangelho. Ele quer focar isso. De um lado, a igreja não pode separar-se de Jesus, de sua palavra e de seu caminho. Está contido aqui o magistério, está contida a Sagrada Tradição. De outro lado, a igreja não pode fechar-se sobre si, pois a obra de Jesus não separa a obra sempre nova do Espírito, ou seja, o Espírito sempre falando ao nosso coração, o Espírito sempre avivando os nossos carismas. Aquilo que foi o nosso passado, por que não retomarmos agora para esse presente? Por que não aquele novo ardor, aquele fogo impulsionado que nós tínhamos no começo de orarmos por tudo? E a renovação carismática preserva essas práticas, o cálice, essa corrente de graça, da nossa fidelidade à oração, ao magistério, ao Santo Terço, à liturgia, à igreja, ou seja, aquilo que os pastores nos falam, nos apontam. Irmãos, o Espírito ele rompe qualquer esquema humano, toda previsão.
É no Espírito que nasce a igreja comunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 17, desde Pentecostes, da sala cenáculo até o discurso, depois que emenda de Pedro, foi para essa necessidade que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Então temos a resposta: escreve o Evangelho para testemunhar o Jesus morto e ressuscitado, e escreve Atos dos Apóstolos para confirmar os passos à missão que os discípulos de Jesus tendem a testemunhar no mundo. Pois bem, irmãos, Lucas mostra essa correlação entre Pentecostes e a vida de Jesus. Nós não podemos pregar no Pentecostes sem fazer essa relação. O início da igreja é igual ao início da atividade evangelizadora de Jesus. Jesus começa a sua atividade com um discurso na sinagoga de Nazaré. Lembra disso? Lucas capítulo 4, versículo 16. Prestarmos atenção que depois de ser batizado e receber o Espírito, é aí que Jesus começa o seu discurso. A igreja começa a sua missão com o discurso de Pedro em Jerusalém, em Atos 2, versículo 14. Você sabe disso. Depois de ter recebido o batismo do Espírito Santo, em Atos 2, 1, 4. Consegue compreender essa correlação? Novamente, Jesus começa sua atividade no discurso da sinagoga de Nazaré, depois de ser batizado e receber o Espírito. Não pela força, mas pelo Espírito. E a igreja começa sua missão com o discurso de Pedro em Jerusalém, capítulo 2, versículo 14. Depois de ter recebido o batismo do Espírito. Há uma identidade, há uma só forma, mas de um conteúdo entre esses dois discursos. Qual discurso? O primeiro de Jesus e o discurso de Pedro. Olha, impressionante aproximarmos as leituras e entrarmos nessa dinâmica. O discurso de Nazaré traz o programa de Jesus, ele apresenta ali a sua pedagogia, ele apresenta ali o seu ministério. Faz esse comparativo, discurso de Jesus, discurso de Pedro. O discurso de Pedro, ele traz o programa da igreja. Olha que bonito entendemos aquela reunião em Jerusalém, lá em Atos 15, vamos dar uma pincelada também. O discurso de Jesus, ele anuncia uma salvação universal. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 25 a 27, não excluindo ninguém. O discurso de Pedro, estou aproximando o primeiro Papa da igreja, o discurso de Pedro também vai pregar a salvação universal. Atos 2, 39, arrependei-vos e crede no Senhor. Ambos, a salvação é universal, ela está baseada nos profetas. Com o Pentecostes, nascem as comunidades cristãs. O que isso tem a ver, Laércio, para o nosso Pentecostes, do judeu, samaritano, do gentil? Nós podemos ver aqui dois problemas, irmãos. Dois problemas éticos, religiosos, a superar para que se cumpra o PSU. Lembra do PSU? Plano Salvífico Universal, em Atos dos Apóstolos? Primeiro, é necessário passar de uma visão exclusiva da eleição de Israel para uma compreensão inclusiva dessa eleição. Não é exclusivo ao judeu, mas uma inclusão, uma eleição. Segundo, deve superar a contraposição legal entre o povo puro de Israel, o Israel primitivo, suas origens, com os gentios. Ou seja, o gentio é aquele que não era judeu, o pagão aquele que não era batizado. Por isso, Deus vai convencer Pedro e todos os seus partidários que as barreiras que até então separavam os judeus dos gentios devem e deveriam e precisam ser abatidas. Mais ou menos o que está acontecendo hoje nas diversas igrejas, vamos dizer assim, ok? Nas igrejas neopentecostais que surgem. Por isso temos que guardar a nossa tradição, guardar o magistério, guardar a nossa orientação. Este é o sentido da visão de Pedro no capítulo 10. O que Deus declarou puro, não declara impuro os judeus. Deus, ele é imparcial, não tem favoritos. Nisso veremos o que, irmãos? Dois aspectos que marcaram o desenvolvimento e essa expansão posterior da proclamação cristã do século I. Nós vamos entrelaçar aqui dois aspectos que provocaram essa junção do gentil e do judeu. Na história, na origem, no começo do cristianismo, o contexto judaico no qual é gerado, nós vamos observar duas vertentes. No século I, a divisão interna do povo de Israel frente à identidade messiânica de Jesus. Jesus é o novo, ele é pré-anunciado em Isaías, mas isso vai mexer com o povo de Israel. Vimos ontem a liturgia na primeira leitura do servo sofredor. E o número crescente de cristãos provenientes dos gentios, isso começa a crescer também na história. Esse entrelaçamento
desses dois aspectos, no final do primeiro século, nós chamamos da primeira onda, chamada onda apostólica, alguns chamam da primeira grande onda de avivamento, ao longo do segundo século conduziu uma progressiva consolidação do cristianismo, cada vez mais helênico, menos judaico. Vê se você compreende. De novo, a missão, a teologia lucana por detrás, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, querendo dizer mais uma vez que a salvação no Cristo morto e ressuscitado é para todos. Às vezes, nós vamos ver aqui que Jesus, ele sai dos limites da Palestina, mas ele vai realizar seus milagres nas 12 tribos de Israel. Essa é uma chave de leitura belíssima que temos que observar também para adentrarmos, para nos familiarizarmos mais com Atos dos Apóstolos. Lucas no capítulo 8, no versículo 26, olha que maravilhoso. Jesus põe o pé numa terra estrangeira, onde ele faz o exorcismo dos 40 porcos, lá em Lucas 8, 26. Ele entra no barco, só que logo ele volta. É só observarmos as leituras. Jesus na sinagoga de Nazaré, ele diz que Elias foi em terra estrangeira e agraciou aquela terra. Eliseu recebeu um sírio em Samaria e também o agraciou. Ou seja, Jesus, na obra lucana, só vai trabalhar e agir na história do território do antigo Israel. Esta é uma chave importante de leitura para entendermos, para compreendermos. Lucas vai descrever esse itinerário messiânico de Jesus no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas 16 a 32. Ou seja, a evangelização dos estrangeiros, segundo Jesus, só vai acontecer, olha que bonita essa narrativa bíblica, esse estudo profundo. A evangelização dos estrangeiros, segundo Jesus, só vai acontecer porque, como Elias e Eliseu já tiveram contato com estrangeiros e eles receberam a graça dos profetas. Não é maravilhoso, irmãos? Nós aprofundarmos, nós compreendemos porque Atos dos Apóstolos vai narrar esses 3 Pentecostes, dentre tantos que aconteceram na história. Ou seja, Lucas concentra Jesus no espaço de Israel, numa segunda parte da sua obra, onde os discípulos de Jesus vão evangelizar os estrangeiros. Nós vamos ver mais à frente aqui que Paulo, ele é citado como apóstolo dos gentios, mas quem está no Pentecostes dos gentios não é Paulo, e sim Pedro, ou seja, para testemunhar o ministério petrino, ou seja, faz todo um processo, Jerusalém na Judéia, Samaria, os confins da terra. Por isso que é importante, quando pregarmos o batismo no Espírito Santo, entendemos essa narrativa, por que começa na Judéia e Jerusalém, por que depois Samaria, o antigo Israel, e até os confins da terra. Jerusalém é o eixo, Jerusalém é o coração da obra de São Lucas. Nisso nós destacamos 2 teses. Primeiro, extraída do Primeiro Testamento. No exemplo de Elias, em 1 Reis, e no exemplo de Eliseu. Em favor das pessoas estrangeiras, Lucas retoma Elias e Eliseu para demonstrar o quê? Que a salvação dos gentios faz parte do desígnio divino desde a primeira fase da história da salvação. Aí nós vamos mergulhar desde o Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico. Os gentios possuem acesso à salvação por intermédio de Israel. Dentro do plano narrativo de Lucas, as referências de Elias e Eliseu poderão ser relacionadas com o hino de Simeão. Olha que bonito, no capítulo 2, no Evangelho de São Lucas, de 31 a 32, confirma a ação de Pedro e, sobretudo, aquela de Paulo, que ao longo de Atos, ele vai anunciar aos gentios a salvação de Cristo. Irmãos, preparando para entrarmos no Pentecostes, dos judeus e dos gentios, com a salvação em Cristo. Ou seja, novamente, Saulo é apóstolo dos gentios, tem a sua conversão, recebe o nome de Paulo, é convertido. Mas é Pedro que está presente no Pentecostes dos gentios. Mais uma vez, Atos capítulo 2, Pentecostes dos judeus, estavam reunidos ali no cenáculo. Em Atos capítulo 9, Pentecostes samaritanos. Em Atos 10, 11, Pentecostes gentios, a casa de Cornélio. Ou seja, em Atos 12, daí para frente, só dá Paulo. A comunidade de Antioquia gira em torno de Paulo e Barnabé. A curiosidade que vemos, mais uma vez, é que não acontece com Paulo. Na casa de Cornélio é Pedro que é enviado para confirmar o batismo dos primeiros discípulos. Os samaritanos são muito importantes para Lucas, irmãos. Dando uma rápida passagem aqui, nós vamos falar da divisão do reino de Israel. Seria uma outra escola, mas um breve resumo para entrarmos definitivamente
Falamos do nascimento da igreja, falamos do que São Lucas quer mostrar e definitivamente o Pentecostes. O ano de 1931, com a morte do rei Salomão, o reino de Israel se divide em dois reinos. Reino do norte chamado Reino de Israel, Jeroboão, filho de Nabate, no capítulo 15, a capital Samaria, 10 tribos, a maior população. E Jeroboão, o que ele faz? Para impedir que o povo isse adorar no templo de Jerusalém, ele manda construir outros dois templos, um em Dan e outro em Betel. Pois bem, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, do filho de Salomão, Roboão, capital Jerusalém, onde continha a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Uma região montanhosa, árida, seca, menos propensa à agricultura, mais protegida dos invasores do norte e sul. Ou seja, o projeto de Deus foi vivido pelo povo de Israel 200 anos. E o projeto de Deus ensinava a maneira que, para o povo ser feliz e ser bem sucedido na sua vida, todos igualmente teriam oportunidade, seguindo o projeto de Deus, a prosperarem. O que acontece? Parecido com os dias de hoje, nos nossos últimos acontecimentos, as pessoas ou grupo de pessoas que não viviam e não valorizavam esses valores, o projeto de Deus, não seguindo a Deus, começaram a morrer. Compraram outra vez a sua própria escravidão no Egito que tinham vivenciado, ou seja, o povo abandona o projeto de Deus. Faz com que Deus os abandone também. O povo de Deus começa a andar para trás, começou a decair cada vez mais, estava indo para o fundo do poço, irmãos. Essa é uma breve explicação. Ao morrer Salomão, o reino então ele é dividido, vai-se às 12 tribos e dá início a essas duas divisões. Quero passar rapidamente, temos alguns minutos. Passa a existir então 3 templos de adoração. 2 em Judá, em Dan e Betel, reino do sul, e o templo 2 em Dan e Betel, no reino do sul, e no reino do norte, a capital Jerusalém. Até a época de Cristo, houve contraste entre esses povos. Os samaritanos não aceitavam a religião praticada em Jerusalém, e os de Jerusalém não acolhiam os samaritanos. Vamos ver isso lá em João 4, a samaritana relata um pouco porque o judeu não se dava com os samaritanos. É dessa divisão. Enquanto os descendentes de Jacó, os samaritanos, fazem parte do povo da aliança, nos evangelhos da infância existe a referência da descendência de Jacó, lá no início de Lucas, da qual a Samaria faz parte, ela configura o antigo Israel. É por isso que Jesus vai dizer: recebereis a força, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Israel. É daqui, Jesus não quer deixar a Samaria de fora. O Israel das origens, sobre os quais reinou Davi a partir de Jerusalém. Daí a importância do evangelista Lucas em toda a sua obra, Evangelho e Atos, trazer para nós essa chave de leitura muito importante. Ou seja, existe uma necessidade de narrar o Pentecostes dos samaritanos. Ficamos muito no Pentecostes dos judeus, mas o Pentecostes dos samaritanos traz uma institucionalização do judaísmo do segundo templo. Depois, sabemos no início, o tabernáculo de Moisés, depois o primeiro templo erguido pelo rei Salomão, o povo vai para o exílio e volta. Ali depois o templo é reconstruído, o templo dos profetas do Antigo Testamento. E aí, irmãos, nós vemos esse retorno da Babilônia. Através dos profetas em Judá se cristaliza uma ideia de que os samaritanos eram um povo impuro. Por quê? Quando foi para o exílio na Babilônia, começou uma miscigenação, uma mistura de povos. Passaram então a considerar que os samaritanos não eram mais descendentes das 12 tribos. Olha que problema isso vai dar. Os samaritanos, não sendo herdeiro de Jacó e Israel, estariam excluídos do benefício do povo eleito. Daí a necessidade da narração de Lucas do Pentecostes samaritano, visando o quê? Uma compreensão de que o Espírito é conferido por meio da atividade dos 12 e dos seus emissários. O Espírito é gerador da vida, não de separação. Ele é concedido pela invocação apostólica. Não excluirá por mero desejo de Samaria, capital de Israel, da aliança feita com o Senhor. Samaria passa então, junto à capital de Judá, forma um só povo, o Israel das origens. O que isso tem a ver? Tem a ver com a importância teológica do anúncio cristão dentro do plano geográfico de Lucas. Os judeus excluíram os samaritanos. Entende-se melhor a importância teológica dos mesmos que tem com a reconstituição do Israel antigo, ou seja, o aspecto teológico importante da concepção de Lucas é nessa ação messiânica. Jesus continua por intermédio da atividade dos apóstolos que estão a serviço da restauração da casa de Israel,
cabe recordar aqui este anúncio lá em Maria, em Lucas 1, do 32 ao 33. O Messias receberá o trono de Davi, seu pai, ele reinará na casa de Jacó. Está escrito lá, ou seja, Lucas faz a inclusão do Israel antigo, reino do sul, reino do norte, ou seja, faz referência às origens. Da mesma forma, a figura de Davi, ela aparece como que aquele que em Jerusalém governou as 12 tribos de Israel, portanto, um Israel unificado, irmãos. Desta forma, nós temos uma concepção que Israel é o destinatário da salvação da obra lucana, porém não exclusiva, mas inclusiva. Lucas inclui. Lucas insiste que a missão entre os gentios não é a invenção dos discípulos de Jesus, é um desígnio divino, é desejo de Deus. A fonte desta missão é que Deus levará a cabo os seus seguidores. Jesus será o seu Espírito, Jesus enviará o seu Espírito. Lucas está convencido de que a proclamação do querigma aos gentios é parte essencial do PSU, do Plano Salvífico Universal. O Deus de Israel desde sempre desejou a salvação de todos os povos. É por meio do Messias de Israel que todos os povos conhecerão a Deus. O lugar ocupado por Israel, de novo, não é inclusivo, não é exclusivo. Israel, ele é inclusivo, ele não deixa com que somente os gentios, mas todos participem. Retomando lá no início, na infância de Jesus, vimos que é renovado nessa inauguração, capítulo 3, versículo 6. São João Batista recebe a confirmação dessa ascensão. É um esquema que São Lucas fez, diferentemente de Marcos e Mateus, estão falando de sinóticos. Jesus nunca ultrapassa os confins de Israel, Galileia e Judéia. Por isso, somente Atos depois de Pentecostes, os discípulos de Jesus se lançam no cumprimento da missão, seguindo as palavras do Messias que vai dizer: deve começar por Jerusalém para chegar aos confins da terra. Não esquecendo, irmãos, que o relato do anúncio da salvação, além das fronteiras de Israel, e o modo como os gentios participam dessa salvação constitui o povo escolhido de Deus. É a partir da experiência missionária dos judeus que acolheram o Messias morto e ressuscitado na obra de São Lucas, que será constituído pelos filhos de Deus, quem? O Israel antigo e os gentios. Para que esse projeto universal de salvação chegue numa plena realização, é necessário, irmãos e irmãs, uma particular ação decisiva de Deus. Nós pregamos a muitos, poucos vão acolher, mas a inclusão, ela é de Deus, não é minha, não é sua. Nesse episódio de Pedro e Cornélio, Lucas descreve com uma ênfase esta iniciativa, assim como as consequências dessa revolução teológica para a expansão e a proclamação cristã, seja em meio dos judeus, seja em meio do antigo. Por fim, irmãos, compreende-se que o significado da reunião apostólica em Jerusalém, onde Paulo vai dizer que os gentios também estão sendo, os pagãos estão sendo visitados pelo Espírito Santo, e Deus revela isso a Pedro. Olha que interessante, significa um ponto crucial da palavra de São Lucas, do testemunho e da proclamação cristã, do anúncio de Jesus morto com a palavra de Atos dos Apóstolos, por excelência, onde, depois dos diversos testemunhos de uma colorada discussão lá em Jerusalém, foi acurado o discernimento comunitário. Os apóstolos ofereceram um pronunciamento oficial sobre as questões referentes a essa associação dos gentios, a salvação das suas relações com a Torá de Moisés, o antigo Israel. Olha que bonito. Para finalizar, eu queria de novo trazer esse paralelismo que o material da renovação carismática nos deu aqui, podemos compreender. Pega o Antigo Testamento no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo recebe a Torá de Moisés, a lei de Deus. No Novo Testamento, os discípulos no cenáculo recebem o dom do Espírito Santo. Vai fazendo essa ligação, bem interessante. No Antigo Testamento, Deus se revela através de trovões, relâmpagos, trombetas, fogo, lá no livro do Êxodo, capítulo 19, 16 a 18. No Novo Testamento, em Atos 2, versículo 3, vem como vento impetuoso, como línguas de fogo. Olha que maravilhoso. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus vai responder de uma maneira só. Ou seja, todo sacrifício no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus responde com fogo. Como, Laércio? Gedeão em Juízes, capítulo 6, versículo 21, oferece um sacrifício. Nós estamos tomando a palavra por conta do tempo, mas você já conhece. E como Deus responde ao sacrifício de Gedeão após aquela batalha? Através do fogo que consome o holocausto. O profeta Elias contra
os sacerdotes de Baal, também ali Elias oferece um sacrifício, os apóstolos, os sacerdotes de Baal são queimados no fogo, e como Deus responde a Elias? 1 Reis 18, com fogo. Tá, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus na cruz, no madeiro, nessa Semana Santa, vai acumular na resposta de Deus em fogo. Aonde? Na sala cenáculo, os discípulos vão receber como línguas de fogo. Ou seja, Deus, ele se agrada do sacrifício de Gedeão e de Elias no Antigo Testamento. Com fogo Deus responde, consome o holocausto. Através da morte, o sepultamento de Jesus na cruz, Deus o ressuscita, mas não deixa de responder aos seus eleitos com fogo. O Espírito sobra sobre os seus discípulos como línguas de fogo, Atos 2. Irmãos, eu queria agradecer muito a vocês, pedir um pouco de desculpa, tive que dar uma corrida aqui, mas novamente trazendo aqui, apreciando para vocês, além do material que o Bruno mandou, sereis minhas testemunhas, número 1 da Renovação Carismática Católica Ofensiva e Nacional. Olha, tá até amarelinho esse material aqui do ano, deixa eu ver se tem um ano aqui. Bom, é muito antigo, 1992, tá? Também a iniciação em teologia, a historiografia literária da Bíblia, e esse livro, Apresentação de Jesus no Templo, que relata Lucas 22 a 39, do padre Boris Augustin de Ulloa. Irmãos, foi uma graça, Bruno. Vou devolver o microfone para você, dizer para os irmãos que eu estou mandando material já, e foi uma grande alegria ter podido contribuir com todos vocês. Salve Maria. Olá, Écio. Deus abençoe a sua vida, irmão. Queria deixar aqui aberto para os irmãos fazer alguma pergunta. Ainda temos um tempinho. Os irmãos quiserem tirar alguma dúvida aí com o Laércio sobre todo o estudo de hoje, até da última segunda-feira, só levantar a mão, aí eu vejo aqui na tela do notebook. Amém. Tá bom? Alguém que quer tirar alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Também que possa agregar uma contribuição, né? Tem muito fera aí, ó. Contribuir. Zé Luiz, já fiz o convite pro Zé, o Elvis. Tá lá no WhatsApp dele, depois ele dá uma olhada. O Elvis tá levantando a mão lá. Ô Zé, sou seu fã. Pode falar, Elvis. Tá me ouvindo, Laércio? Tô te ouvindo bem, irmão. Pelo que eu percebi, você tem bastante conhecimento da palavra, né? Rapidamente você citou várias palavras aqui, que praticamente estão aqui na Bíblia, isso é muito bom. Eu queria ter uma pergunta mais de uma pessoa que está começando agora, assim, né? Você aprimorou esse conhecimento de lembrar das passagens, porque no seu início você fez muitas anotações, informações das passagens bíblicas, e automaticamente você foi estudando na sua casa, e aí quando você vai pregar você consegue linkar, né? Várias passagens que algumas são de formas diferentes, mas falam o mesmo significado. Foi na sua vivência, nas formações, essa sacada. Eu acho super legal isso quando eu vejo os pregadores linkando várias passagens bíblicas que ao mesmo tempo a gente pesquisa, nossa, é isso mesmo, como é que eles conseguem linkar, né? Qual foi a sua forma de estudo para você conseguir usar outras passagens assim? Ô Elvis, tem pessoas muito mais experientes que podem nos dar essa dica aí. O Zé Luiz é um homem de muita referência, o Marcos Soler, aí, pessoas que eu amo muito, assim como você. Mas eu queria aproveitar e dar um testemunho. As pessoas estão olhando aqui, ó, a minha Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo, né? Eu tenho ela aqui, eu ganhei de presente. Ó, é toda rabiscada, irmão. Quem me conhece sabe. Eu tenho a graça de ter várias Bíblias aqui, não sei se a câmera consegue mostrar. Nós investimos muito em material, né? Nós temos aqui uma literatura teológica judaica, por exemplo. São livros... Tem muita coisa aqui que a gente vai aprimorando, mas essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo já por 20 anos. Essa Bíblia carrega um testemunho, né? Você sabe que sou muito grato que eu conheci Jesus no encontro aqui do grupo de oração com a Renovação Carismática Católica com a irmã Rosália e o Jonas, mas depois tive a graça de fazer o encontro ímpar, do qual você participou muito tempo lá. E depois do ímpar eu ganhei essa Bíblia de presente de uma irmã, que deve estar até na live conosco aqui. Ela escreveu para mim uma dedicatória nessa Bíblia no ano de 2001. Mas eu cheguei no encontro lá portando 7 anos
na vida de drogadição e depois quis sair evangelizando o mundo. E foi nessa Bíblia que o encardido permitiu que eu usasse droga em cima dela. Cheirei cocaína aqui, ó. Já me confessei, aí o padre, o diretor espiritual falou, então você leva essa Bíblia para pregar para as pessoas. Esse é um testemunho. O fato de decorar ou não decorar são métodos que existem, Elvis. O que eu aconselho é assim, nossa memória ela vai gravar aquilo que nós achamos que é bom. Portanto, você não está começando, você já está há muito tempo, mas se perguntar para você onde está o Magnífica, você vai saber que está lá em Lucas 2, versículo 42. Se perguntar onde está o Pão da Vida, João 10, versículo 6. Onde está o Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Conforme você vai vivenciando. Desde quando o Bruno passou esse material, fui buscar. As pessoas sabem, quando eu estou em casa eu estudo muito. Então, é comer mesmo a palavra de Deus, é nos dedicar nos livros que nos ajudam muito, e essa vivência ela tem que fazer parte da nossa vida, saber por que estamos celebrando hoje o ofício das trevas, por que amanhã 7 dores de Maria, buscar na tradição da igreja, buscar no magistério, buscar nos documentos, catecismo da igreja, comê-lo, sabe? E a maneira como que você aprende a andar de bicicleta? Andando todos os dias. Então a palavra de Deus vai te dar essa graça, o Espírito Santo revelador, quanto mais você lê e tem intimidade com ela, o Espírito Santo vai te agraciar. Mas não se preocupa em decorar versículos, se preocupa em vivenciar essa palavra do jeito que você é e do qual a gente tem um grande carinho por você. Obrigado pela pergunta. O Laércio, o Giovanni deixou aqui, né, fez uma pergunta. No chat? O Zé Luiz vai querer falar, eu acho, também. Por favor. Giovanni escreveu assim: irmão, parabéns pela formação. Fala um pouco mais de Pentecostes. Você disse que existe mais um. Aí, em cima dessa pergunta do Giovanni, eu já queria trazer o que o nosso irmão deu a formação no último, Celso, o Teófilo, né, amigo de Deus. Isso. Nós somos os amigos de Deus, nós somos os escolhidos de Deus para levar a igreja de Cristo a todos os lugares. Né, em cima do Pentecostes, da pergunta do nosso irmão Giovanni, né, porque essa formação é para nós, Teófilo, amigo de Deus. Nós somos os escolhidos e nós somos chamados a ver esse Pentecostes genuíno. Aí, responde aí o nosso irmão Giovanni. Você conhece ele também? Conheço o Giovanni, grande abraço aí ao Giovanni e todos os irmãos. Pois bem, o Pentecostes ele relembra a festa do Antigo Testamento, que era a festa das colheitas. E aqui, Atos 2, nós pregamos muito Atos 2, que é o Pentecostes dos judeus. Os discípulos de Jesus, judeus, estavam ali para receber essa graça. Existiram outros Pentecostes, mas a teologia, o Novo Testamento, vai frisar nesses 3 Pentecostes. Eu passei muito rapidamente, mas no material que vocês vão receber está detalhado. Atos capítulo 8, Pentecostes dos samaritanos. É importante essa narrativa em Atos capítulo 8. E depois Atos 10, que é o Pentecostes dos gentios, quando Pedro visita a casa de Cornélio. Então são esses 3 Pentecostes. Atos 2, Atos 8 e Atos 10. Não é muito difícil de compreendê-lo. Porém, seria muito bom e necessário ler todos esses capítulos para ter essa visão mais esclarecedora desses 3 tipos de Pentecostes. Por quê? Para que a profecia se cumprisse, é daí que vai sair. Jesus vai dizer, permaneça em Jerusalém, não pode sair de Jerusalém em Lucas, para receber-se o dínamo, o Celso falou semana passada, tá certo? A força, serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Então nós temos que passar nessas 3 regiões para ir aos confins do mundo. Como? Pentecostes dos judeus, Jerusalém, dos samaritanos e na Judéia com os gentios. Foi? Amém, compreendido. Zé Luiz quer Show. falar? O Zé Luiz quer falar. Pode falar, Zé. Só para dizer que é uma grande alegria, né? Eu não sou merecedor aí desses elogios que o meu excelentíssimo amigo mandou, mas para agradecer todas as palavras aí, que ele dava pela sua missão, viu, querido? Muito obrigado, foi de valia para nós todos aí. Obrigado mesmo, viu, querido? Obrigado, Zé. Um grande abraço. Você é merecedor sim, porque nós temos muitos filhos da comunidade que participaram da Escola Paulo Apóstolo e nós damos muito valor a todo o trabalho missionário que é feito também na nossa diocese. Você tem sim, acredito que você, o Soler, muita gente boa, e apesar
a começar com o Bruno, o Evandro, que carrega aí com a renovação, junto com o Renato, a galera, todos estão aqui. Vocês são muito guerreiros, viu? Eu sei que as pessoas não falam, mas eu falo, eu propago vocês por onde eu vou aí, viu? Amém. Alguém mais quer falar? Alguma pergunta? Eu queria Laércio, pode falar. Eu queria que você falasse ainda em avivamento, por quê? Vou falar. Não vou citar a comunidade, nem, mas eu acho que a maioria dos irmãos já viu. Tá dando um pouco de confusão na cabeça de alguns irmãos. Esse é um tema bom, hein? Saiu um evento assim, acho que foi no final do ano passado, pro início desse ano, né? A terceira onda de avivamento. Certo. E a gente aprende que a gente está ainda na onda do Atos dos Apóstolos, como você formou nós aqui, né? Perfeito. O avivamento de Atos 2, Atos 8 e Atos 10, né? É a consequência da sala do cenáculo, né? Atos 8 e Atos 10. Nós estamos nessa consequência, eu queria que você desse a piscilada, né? Porque estão falando muito da terceira onda do avivamento e está causando uma grande confusão na cabeça de alguns irmãos que vieram também me procurar falando sobre essa tal linguagem de hoje, né? Terceira onda do avivamento. Tá. Ô Bruno, essa pergunta é muito boa. Eu queria completar todos os irmãos que estão aqui conosco no Instagram, Renovação Carismática Santo André, Donizete, muita gente, desculpa hoje que a gente está aqui no Instagram e também no Google Meets com meus irmãos da Diocese de São Miguel Paulista. Esse tema, se os irmãos tiverem aí 5 minutinhos, vai ser muito valioso, porque é um tema que nos custa caro, é um tema que você nos conhece de perto, eu digo que junto com alguns irmãos, eu sou um pesquisador dos grandes avivamentos, mas de que maneira? Eu estou até escrevendo um livro sobre isso, está sendo publicado talvez ainda, mas o professor Felipe de Aquino já escreveu o prefácio, vai sair pela editora Passio Domini, do diácono Luizinho. Mas onde eu quero chegar? Quando falamos de avivamento, e você está correto, né, nós temos que pregar a cultura de Pentecostes, tá certo? As pessoas, primeira pergunta vai dizer assim, olha, não tem a palavra avivamento na Bíblia, tanto protestante quanto católico. Irmão, você pega Abacuque capítulo 3, versículo 2, está lá a palavra, aviva a tua igreja, Senhor. Se você pega o hebraico antigo e o grego original, nós fazemos um processo chamado transliteração. Então essa palavra avivar, no seu original, a palavra americana, revival, significa trazer de novo a vida. E eu falava ontem numa formação de uma comunidade. Bruno, quando falamos de avivamento, e aqui eu tenho muito material, eu estava mexendo hoje aqui, tem o livro do Padre Roger, a profecia do avivamento, deixa eu até ver se eu pego aqui. Eu queria dizer para vocês que é muito... Bom, daqui a pouco eu pego. É muito interessante nós entendermos o que são os avivamentos. Então eu costumo dizer para as pessoas que de fato existe, mas nós precisamos separar. Enquanto católico, seguimos o tripé católico, ou seja, nós temos a tradição apostólica, que é escrita e oral, nós temos as Sagradas Escrituras, que os irmãos protestantes também têm, mas só nós temos o magistério da igreja, do qual devemos a obediência. A partir do meu coordenador, nós temos que ver a hierarquia. Quando eu faço uma referência aqui ao Zé Luiz, ao Soler, não é nenhuma média a você, é porque eu respeito muito a missão, o chamado que vocês têm. Eu me coloco como ovelha, então eu gosto de aprender. Senão a minha comunidade, que Deus confiou o carisma, não chamaria discípulo e domine. Nós somos chamados de discípulo. O que é um discípulo? Aquele que aprende com o mestre, aprende com Jesus. Eu aprendo com vocês. Quando as pessoas falam de avivamento, Bruno, eu costumo dizer assim, nós vamos estudar avivamento. Tem muita gente falando de avivamento, eu digo para você que é uma onda, mas não onda de avivamento, é uma onda, sei lá do que, da cabeça do povo. Porque nós vamos estudar, porque você vai falar de avivamento com irmãos protestantes, muitos deles nem sabem dizer o que é avivamento. As próprias igrejas protestantes, elas temem falar de avivamento, que existiram. Mas primeiro na nossa igreja, vamos chegar lá. Laércio, explica para nós então, o pouco que eu aprendi e quero partilhar com você. Quando falamos de avivamento, dessa palavra em Abacuque, aviva a tua igreja ao Senhor, nós devemos dividir o nosso estudo, o que são os avivamentos bíblicos, o que são os avivamentos na história da humanidade. Aí nós temos que estudar as 4 grandes ondas evangelizadoras, que o Frei Raniero Catalamessa vai dizer, e que são os avivamentos católicos, Bruno. Então eu costumo classificar assim, os avivamentos bíblicos, católicos e protestantes, os avivamentos na história, ou seja, na história da humanidade, as 4 grandes ondas. A primeira dela, a onda apostólica, os apóstolos de Jesus Cristo. A segunda grande onda
chamada dos padres do deserto, tá certo? A terceira grande onda das congregações, São Francisco de Assis, Santo Antão. E a quarta grande onda, Concílio Vaticano II, onde o leigo tem um papel determinante, onde surge a RCC, onde surge esse fruto. Pois bem, se nós olharmos a história da renovação carismática católica, nós podemos dizer que lá em Duquesne houve um grande avivamento, que é a cultura de Pentecostes. Não importa a palavra avivamento ou Pentecostes, o padre Roger tem pregado isso na Canção Nova, o que importa é que a gente possa esmiuçar. Tem um padre que vai dizer mais profundo ainda, só para pegar a linha de pensamento. Quando falamos do avivamento bíblico, primeiro avivamento, isso é a tese de estudo, o que acontece é no livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 26. Depois você pega lá, já anota aí, Gênesis 4, versículo 26. Deus dá 2 filhos a Adão e Eva, a Caim e Abel. Sabemos que Caim mata Abel e nós esquecemos da descendência de Abel e da descendência de Caim. Nós vamos ver, Bruno, que lá na descendência de Caim, o homem ele era triste. Ali começa, está escrito Atos 4, 26, Tubal, Caim, aqueles homens começam a desenvolver o ferro, a cultura, eles começam a desenvolver os instrumentos de canto, porque o homem sem Deus ele é triste. Ele começa a desenvolver a cultura do trabalho. O homem sem Deus precisa trabalhar para cuidar do seu sustento. Essa é a descendência de Caim. Na descendência de Abel, no lugar de Abel, Deus dá um filho para Adão e Eva chamado Sete. Em Gênesis 6, em Gênesis 4, versículo 26, diz que Sete tem um filho chamado Enós. E aí, você precisa de uma fonte bíblica, você precisa de outros estudos para aproximar. A Bíblia não vai relatar, mas o versículo 26 vai dizer na tradição que quando surge a doença na humanidade, aí nós temos que fazer uma assimilação com o tempo que estamos vivenciando hoje. Enós é o primeiro a invocar o nome de Deus. Vai partilhar com Abacuque 3. Aviva a tua igreja, ó Senhor, um pedido de socorro, um pedido de intervenção. No avivamento bíblico, no avivamento histórico, no avivamento protestante, nos avivamentos da igreja católica, é muito simples de nós entendemos. Nesses tipos de avivamento, todos eles passam por 4 fases. Se você quiser anotar aí, povo, você vai mensurar no que nós estamos falando, se não é a cultura de Pentecostes. Primeira fase para que o avivamento ocorra: o pecado. O povo peca. O que o pecado faz com o pecador? Segunda fase para que venha o verdadeiro avivamento: o sofrimento pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Primeira fase, o povo peca. Segunda fase, o sofrimento pelo pecado. A terceira fase: ninguém gosta de ficar sofrendo no pecado, Bruno. Então, esse povo se arrepende. A terceira fase, para que haja um grande avivamento, precisa acontecer um arrependimento. E aí a quarta fase, estou falando dos avivamentos bíblicos, históricos, protestantes e católicos. A quarta fase não é o Laércio, não é o Bruno, não é a renovação, não é o protestante, não é as comunidades. A intervenção de Deus na humanidade. É Deus que produz o avivamento. Esse avivamento ele pode ser individual. O que nós estamos fazendo aqui é um reavivamento nosso, meu e seu. Renovação Carismática Católica, a partir de Duquesne, é só pegarmos a biografia da Beata Helena Guerra, que era enfermeira por consequência. Aí nós vamos fazer uma devassa. Por que ela escreve ao Papa Leão XIII? Porque nós estávamos num estado de pecado, o povo estava sofrendo. Então ela escreve ao Papa que propugue, que abra, que divulgue a graça redentora do Espírito. Ali há um arrependimento e ali há uma grande conversão. É daí que nós propagamos. Então, como entender agora, se você me permite mais 2 minutinhos, Laércio, o que são os avivamentos protestantes, o que são os avivamentos católicos? Eu quero fechar com o católico porque o nosso veio primeiro, não é nenhuma disputa, tá? Eu falo com alguns pastores amigos aí. Os avivamentos protestantes, nós que pregamos, nós não podemos ignorar. Você vai passar por toda a história, desde a Reforma e da Contra-Reforma, século XIII, desde a época de Francisco de Assis. Nós vamos ouvir falar nos anos... há 100 anos atrás, 200 anos atrás, do avivamento da Rua Azusa. O que era a Rua Azusa? Uma rua nos Estados Unidos, é como se fosse assim, Bruno. Nós aqui estamos na região leste, tem os amigos aqui de outro estado do país, mas é como se todos nós estivéssemos chegando perto do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, porque ficamos sabendo que lá está acontecendo um grande avivamento. A história narra, e você tem isso no YouTube, esse material, a história vai dizer que nós chegamos 2, 3 quadras, como se nós estivéssemos chegando aqui na Catedral de São Miguel Paulista, Bruno. Nós aqui já caímos numa onda de avivamento, onde eu e você aqui nessa live começávamos a confessar os nossos pecados. Aquele irmão, aquela irmã que nunca rezou um terço, ele começa a rezar a ladainha de Nossa Senhora. As pessoas começam a cair num planto
Diz a bibliografia que o país de Gales, 120 mil habitantes, todo o país foi avivado, houve uma conversão maciça. Então nós temos os 10 maiores avivamentos na história. Tem um vídeo chamado Mateus Bustos. Se você quiser anotar, quem é bom de escrever no chat aí, escreva assim, ó, os 10 maiores avivamentos. Os 10 maiores avivamentos, Mateus Bustos. Ele vai falar desses 10 maiores avivamentos. Aqui na Argentina, um jovem chamado Fernando, que ele entrou numa comunhão de oração ali no louvor do Espírito, que as pessoas tiveram que jogar água nele porque acharam que ele estava pegando fogo. Pedita Ramadai, no Congo, na África, também uma jovem começou a entrar no planto e houve um grande avivamento em tantos lugares. Aqui o mais recente, estou falando do avivamento protestante para chegar no católico, foi o que eu disse no início. Aqui em Almalona, perto do Panamá, o nome da cidade chama Almalona, você pode digitar na internet. O último avivamento que aconteceu nesse século, lá a cadeia fechou, não tem mais ladrão na cidade. Porque quando o avivamento vem, Bruno, a cultura de Pentecostes é Deus quem envia, não é o homem. Mas para que haja o grande avivamento, é preciso pagar um preço muito caro. Homens e mulheres, nós estamos aqui, tem os nossos irmãos eremitas que passaram 24 horas em oração. Nós vamos começar a entender porque Deus levou o padre Marcelo Rossi, agora o programa na Rede Vida, que eu assisti agora há pouco antes de entrar com vocês, mas porque Deus está acordando o Frei Gilson às 3 da manhã, aquele homem nem dormindo mais está. Então Deus vai levantando seus profetas, onde você e eu, nós estamos levantando às 3 da manhã. Existe um povo rezando, pedindo, porque nós entendemos, não é a terceira onda, como você mesmo disse, nós estamos vivendo a cultura de Pentecostes, mas nós estamos assim fazendo uma linhagem, aí um estudo com padres, com magistério, com irmãos da igreja, com vários fundadores, com diretório, com escuta, com bibliografia. A cada 100 anos existe esse mover de Deus na história da humanidade, mas que as pessoas desconhecem. E o grande avivamento católico, todos nós conhecemos. Faço uma pergunta a vocês que estão conosco nessa live. Nenhum de nós aqui conheceu a Beata Helena Guerra, certo? Certo. Nenhum de nós aqui conheceu Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela não saiu do Carmelo, certo? Certo. Nenhum de nós aqui conheceu São Padre Pio, porque ele não saiu do seu vilarejo, certo? Certo. Isso passaram anos, séculos, mas nós temos a grande devoção, porque, para você resumir o avivamento católico, aonde um santo pisou, ali mudou a cultura, mudou a sociedade, não precisa ir muito longe. Santa Lúcia, mãe dos pobres, Frei Galvão aqui em São Paulo, tantos, Madre Paulina, São Francisco de Assis, ele era rico, ele era burguês, tinha tudo, era um homem avarento. Ele, através do evangelho que ele conheceu na guerra, ele renunciou, despediu da roupa do seu corpo e qual foi o grande avivamento de Francisco? Trouxe a pobreza dentro para a igreja, começou a vivenciar. Então o avivamento não são coisas lunáticas, nós fazemos encontros de avivamento pedindo que o avivamento venha, mas o que nós estamos vivenciando é a graça de Pentecostes, que vem. Muda-se as palavras, mas é a intervenção de Deus na história da humanidade. Eu tenho muito material, mas eu sou focado nessas 4 fases. O povo peca, o povo sofre, existe arrependimento, existe quebrantamento, existe ajuntamento, para que depois Deus intervenha na história da humanidade. Aí sim, será um grande avivamento genuíno, poderoso, sobrenatural. Amém? Amém, Laércio. Bom, tá muito bom a formação. Louvado seja Deus, né? A gente fez uma live uma vez, eu e você, falando sobre os avivamentos, né? E tem aqui uma pergunta, irmão. Não é uma pergunta, só pedindo para lembrar que a irmã não anotou. A Joelma, ela falou sobre as exigências do pregador. Força do Espírito, no testemunho, e a terceira que ela não anotou. Tá. As três exigências do pregador: força no Espírito Santo, no testemunho, aí a terceira que ela não anotou. Eu falo pra você, eu nem sei onde tá mais. Eu tô com a cola. Mas eu mando pra você, Testemunho, né? Tá bom. Força do Espírito. Testemunho, a força no Espírito, eu acho que é a palavra. Palavra. Aí depois vai estar salvo também no Instagram do Laércio também, ele vai me mandar. É a força do Espírito, bom? Anúncio da palavra e testemunho apostólico. Força do Espírito. Isso, anúncio da palavra, isso mesmo. Anúncio da palavra e testemunho apostólico. Que vai conflitar com o magistério da igreja, tradição e Sagrada Escritura. Não tem como fugir desse tripé. E mais alguém quer falar, irmãos? A gente ia até 9h30, mas como tá muito bom, os irmãos estão permanecendo, estão tirando dúvidas, né? E essa pergunta que eu fiz, o Laércio bem respondeu sobre a terceira onda do avivamento.
né, que a gente ainda está na consequência de Atos dos Apóstolos, está acontecendo grandes avivamentos, como ele falou. Uma das mais bonitas histórias de avivamento é de São Francisco de Assis, né, que ele trouxe a pobreza para dentro da igreja, numa época que a igreja vivia grandes loucuras, vamos dizer assim, né, e viveu um homem chamado Lutero, que ele foi na contramão de São Francisco de Assis, né. São Francisco de Assis confirma, o grande avivado no Espírito é aquele que ora pela igreja e permanece com a igreja. Não causa divisão, nem contenda e nem vai contra a igreja. E isso a gente tem que aprender. Alguém aí levantou a mão, eu não vi? Ô, meu irmão. Pois não. Pode falar, Alan. Só um minutinho, peraí. O irmão Laércio comentando sobre a questão do diversos santos, né? Sobre a questão do avivamento. Principalmente quando se diz na questão do Padre Pio. Certo. Até tem meu Padre Pio aqui atrás de mim. Eu até sugiro os irmãos que não conhecem a história do Padre Pio, que assistam o filme do Padre Pio. Ali você vai conseguir entender com bastante profundidade e com uma singeleza tão grande o que é o avivamento. A transformação, o que ele fez naquele lugar e na vida de muitas pessoas. Isso sem falar do hospital do qual até hoje existe, né? É só esse pequeno adendo, eu sugiro. É um dos melhores filmes que eu assisti até hoje, e ali você consegue entender realmente o que é o avivamento. O Alan, é muito pertinente o que você está falando. Inclusive eu pedi para o Celso semana passada. O Celso teve nos 50 anos da RCC, ele pisou naquele lugar, e você fez uma referência muito bacana, o hospital, né? As pessoas dizem que quando você chega em São Giovanni Rotondo, a primeira coisa que você vê é o hospital. E você deu uma dica muito boa, o filme traz muito. E aqui tem muitos livros bons, ó, sobre avivamento. Nós temos o Juninho da Missão ID, pregou Homens e Mulheres de Fogo, está na 46ª edição, um livro muito antigo do Juninho, tive com ele no Espírito Santo pregando. Então tem muito material. A Canção Nova, nós conhecemos que ela está dentro do magistério da igreja, é uma comunidade reconhecida pelo Vaticano, tem muita propriedade. E o Bruno resumiu bem, o avivamento ele não acontece fora da igreja. O que está acontecendo são algumas modinhas. Como depois nós podemos falar da devoção, a consagração à Nossa Senhora pelo Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Maria de Montfort. Como que a igreja veio, como que o magistério veio. Então tem muita coisa, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui é uma ponte para a gente dar, assim, desbravar realmente. Eu acredito e gosto muito da formação. A Escola Paulo Apóstolo, a Renovação Carismática Católica foi um divisor de águas que levou o povo a estudar. Eu tenho todas as apostilas aqui, eu tenho muito material, muita coisa boa, e eu fui juntando. Então eu tenho muito material, Bruno, já vou mandar para você também as 4 grandes ondas evangelizadoras. Quem prega é o Frei Raniero Catalamessa, onde fala da primeira grande onda apostólica, século 3 e 4, a segunda grande onda da patrística. Nós vamos observar que as novas comunidades não são novas assim, não. Não é que o Espírito renova, repete, mas ele inova, ele vai atualizando, vamos dizer assim, os carismas. Mais uma coisa? Amém, irmãos. Louvado seja Deus, nós vamos encerrar, tá muito bom. Então, eu vou marcar de novo com o Laércio, com o Celso, né? Tem mais pessoas aí para vir, o Antônio Lúcio também de Santo André, o Zé Luiz da nossa diocese também vai estar dando formação para nós, né? E eu quero louvar a Deus, né? Nós passamos 20 minutos, mas foram 20 minutos de tirar dúvidas, né? E quero louvar a Deus por cada um de vocês. Evandro aí, os meninos, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? E aí, Bruno, só quero agradecer, né, ao Laércio. Obrigado, irmão, por mais essa formação aí. Você deu para nós. Já tive a oportunidade de fazer algumas formação com o Laércio, né? Principalmente o curso bíblico dele, cara, tremendo ele. Eu já conheço ele, né? Sei como forma e parabéns, irmão, tá? Tamo junto, Evandro. Você pra frente aí, para que possa dar... Para que volte presencial, né? Esperar todo esse espaço aí para que nós possamos estar juntos aí novamente. Mas valeu, tamo juntos e misturados sempre. Tamo junto, irmão. Obrigado. Deus abençoe, irmãos, até segunda-feira que vem. Mas antes, irmão, nós vamos ter agora a live da RCC, tá bom? Às 22 horas. Né? Quem puder tá lá, acompanhe, compartilhe também para os irmãos. A gente
poder chegar aí uns 200 na live aí, quem sabe, né? Chegamos a uns 130, 140 online lá, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, até segunda-feira que vem, estaremos juntos, vamos marcar de novo com o Laércio, com o Celso e com mais irmãos da nossa diocese, tá bom? Tchau, irmãos, Deus abençoe, estamos renovação. reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Vou estar passando o link, tá bom? Lá no grupo de WhatsApp da live da RCC. Eu vou te mandar o material, Bruno. Salve Maria. Um abraço. Um abraço, irmão. Tchau. Bom, irmãos, vocês que ficaram conosco até o fim, eu queria agradecer imensamente aí. Desculpa, eu não pude olhar muito para a tela, que eu estava no Google Meet, mas tem muita gente boa aqui. Nós falamos um pouco sobre Atos dos Apóstolos, a Edna Fagundes, a Helene está aqui, também a Vivi, Giovanni, quem mais está aqui? Marcione Santos, minha comadre, Deus te abençoe. Leste, eu coloquei aqui. Kelson, Kelson, Deus abençoe, século XXI. Vou pregar um pouquinho hoje aqui, Kelson, leva nós lá, hein? Georgiane, Reginaldo, a Bia Fabiana, o nome de todo mundo aqui, a Maria Santos, a Patrícia, nossa mamãe do ano, Chiques, Francisco Chiques, tá aqui também, Robson, Carlos, Lana Leal, Deus abençoe ao povo lá, Daniel Feira Santos, Santa Catarina, né? Júnior, meu irmão, Donizete, grande irmão, meu professor, Tatiana Placa, cofundadora da História da Divina Discípulo Dome, Jaque Corveiro, Fabiana Souza, Márcia Modesta, enfim, a todos vocês, Livre Pimenta, Evander, galera do Uva, Lucimar Angélica, Caião, ei Caio, manda uma música pra nós aí, deixa eu ver se eu consigo entrar com alguém aqui pra gente partilhar um pouquinho, será que o Caio, consegue cantar umas modas pra nós aqui, se os irmãos conseguirem ficar ainda, deixa eu ver se eu consigo aqui botar alguém aqui, convidar, Caio não tá mais, a Marcione tá aqui, a Neuza, Rogério Petson, vamos ver se o Rogério entra aqui, ó, meu irmão, isso é fogo puro, grande professor Rogério. Rogério, mandei um link aí, dá um alô aí, se tiver por aí, irmão. Será que conseguiu, Rogério, ou não? Quem quiser entrar ao vivo com a gente aqui, dá um oi. Fala, irmão. Aleluia! Aí sim, hein? Tudo bem, querido? Paz de Jesus, meu querido, seja bem-vindo. Amém. Tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Conseguiu acompanhar Que um pouco? enciclopédia você é, irmão? Oi? Que enciclopédia você é, hein, cara? Pelo amor de Deus, hein? Louvado seja irmão. esse Deus maravilhoso. Os irmãos estão conosco aqui na nossa comunidade, a gente se ajuda, né, Rogério? Você é um grande testemunho para nós. Ó, deixa eu apresentar você. Tem muita gente aqui, ó. Rogério Petz é um grande parceiro, eu conheço ele, a esposa, as filhas. Vou deixar que você se apresente aí, Rogerinho. Ó, o Boni tá aqui, ó, meu irmão. Tem muita gente boa aqui, hein? Vai lá, meu irmão. Boa Fala noite, aí, se boa apresenta noite. pro povo aí. Fala um pouco da sua missão. Boa noite, meu nome é Rogério Peterson, né? Hoje a gente trabalha com o esporte, a qual Deus me colocou, né, nessa caminhada aí, através do testemunho que eu tenho, que você conhece muito bem, né? E estamos nessa caminhada, irmão. Estamos nessa caminhada aí, levando a palavra do Senhor, né? Independente da religião que a gente vive, que a gente prega, enfim. O único Deus, né? A gente tem que se ajudar aí, porque, infelizmente, estão sendo ceifadas vidas, né? Momento difícil, né, Rogério? E com essa sua sabedoria, cara, eu sinceramente, irmão, eu fiquei preso aqui, né, escutando você falar. Você é um cara sensacional mesmo. Deus possa abranger grandemente a sua vida, a sua casa, tá? Você continue fazendo esse trabalho para Deus, tá? Você e os irmãos aí, vocês sabem que vocês precisarem aí, pode contar comigo que a gente tá junto. Nós agradecemos, Rogério. Você é um cara que nos inspira muito. Tô colocando mais gente na live aqui, ver se o povo chega. O horário passou um pouquinho, mas a intenção é partilhar. Depois eu vou pedir que você termine aqui com a oração fervorosa. Deixa eu ver se eu consigo botar mais gente aqui. Boa noite, abençoada noite, legal. E aí, como é que tá o... Conta pra nós aí, já faz o merchan do seu trabalho, Rogério. Você tá no Prudente agora, futsal, né? Nós estamos no Prudente, saímos do Juventus, né? Eleição, aí o diretor gostou do nosso trabalho e já encaminhou o nosso trabalho para o AD Prudente Futsal, né? Certo. E aí agora, conforme vê essa segunda onda dessa pandemia aí a gente está trabalhando em casa, né? Uma visitinha a gente faz no clube lá, grava vídeos para poder estar mandando para os atletas, né?
E hoje, graças a Deus, eu tô com um sub-16 Ó, e 18. eu vou te cortando que eu tô mandando um convite. Ô, Fábio, entra aqui, ó. Fábio é nosso irmão também. Parceiro mesmo. Mas pode chamar o pessoal, irmão. Não, pode chamar mas o pessoal aí. você vai terminar conosco com uma oração aqui, louvando a Deus. Você é muito gente boa. Amém. Cadê a Vanessa? Amém. Vanessa correu, ficou com vergonha. Ficou com vergonha? Ô, Rogério, Ficou então com vergonha. vamos louvar o Senhor, bendizer Ele por essa noite, irmão. Queria que você conduzisse essa oração aqui. Muito obrigado por estar conosco. E sempre que pode, Amém. você sabe que você tem um irmão parceiro aqui, né? Então é contigo, meu amado. Você é maravilhoso. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Quero te agradecer, Pai, por esta vida, a vida do meu irmão Laércio e tantas outras que estão presentes, escutando a nossa oração, colocando em nome do teu Filho Jesus, Pai, esses familiares, os amigos, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa abranger para os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para que possamos ser fortes, Senhor, meu Deus e meu Pai, e essa geração que está vindo, Pai, ela possa ter consciência, Pai, teu plano, de louvar e engrandecer o teu nome em espírito e verdade, Pai. Aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos pregando religião, estamos falando da tua palavra, Pai, do teu amor, Pai, daquilo que o Senhor tem nos direcionado aos nossos corações, Pai, e que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, possa, Senhor Deus e meu Pai, enviar os teus anjos, Pai, a cada lar, Pai, para acampar, para proteger, guardar, livrar, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Eu peço a Ti, Deus Todo-Poderoso, Pai, sabedoria, discernimento. O Senhor nos capacita, Pai, para um novo tempo, Pai, uma nova hora, Pai. E que assim, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor possa resplandecer a tua luz sobre as nossas vidas, sobre o nosso rosto, Pai. E que onde estiver, o Senhor venha estar conosco. A honra e glória do teu santo nome, a qual eu te agradeço e bendigo a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por esse momento, Pai. Na live do meu irmão e tantas pessoas ali, Senhor Deus, meu Pai, nós estamos compartilhando, Pai amado Deus, a tua palavra. E assim eu te agradeço e o que o Senhor venha honrar, Senhor Deus, cada um dessas pessoas que estão aqui, principalmente meu irmão, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, para a honra e glória do teu santo nome. Nós tendemos, Senhor, essa oração à família do Rogério, esse grande irmão, né? Rogério foi um dos professores do meu filho e se tornou um amigo, um irmão. Sabe que a nossa casa tem as portas abertas para você e todos que ficaram conosco nessa live, né? Os profissionais da área de saúde, né, Rogério? Os médicos, o motorista, o pessoal da limpeza, nós falamos dos profissionais, mas todos, que o Senhor possa confortá-los, dar sabedoria eterna e que nós podemos sempre nos livrar desse mal e compartilhar a vida que é em Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te guarde e te abençoe. Rogério, obrigado pelo carinho, irmão. Obrigado a todos vocês. Tá bom? Estamos sempre juntos. Gente, as lives estão chegando aí. Vamos orar, vamos acreditar na confiança do Senhor, porque Jesus está conosco, tá bem? Grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Amém, meu e até a semana que vem. Deus abençoe. Salve Maria. Grande abraço, querido. Amém. Glória a Deus.